Olá, dentista empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pra Dentista. Um podcast que foi criado para você que tem perfil empreendedor, que busca conhecimento, que busca experiência e informação para melhores resultados no seu negócio. Hoje, pessoal, eu tenho aqui a presença do meu amigo, o Ricardo Yamani. Ele é contador de dentistas e eu trouxe ele porque a gente vem enxergando durante as nossas consultorias uma necessidade muito grande do dentista em relação a alguns esclarecimentos importantes na parte contábil, na parte tributária, na parte fiscal. E vocês vão conhecer o Ricardo, a experiência que ele tem. Então, hoje ele vai ter a oportunidade de trazer muitas informações que eu tenho certeza que vão ser de muita valia para você. Então, Ricardo, obrigado pela tua presença aqui, por estar prestigiando o nosso podcast. E eu queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é o Ricardo Yamani? Eu que agradeço, Fábio, esse convite. É muito honroso estar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento. A gente já compartilha muito, né? Bastante, né, Ricardo? Bastante. Mas compartilhar com o podcast, com os dentistas, eu acho muito válido e é um prazer muito grande. Poxa, obrigado. Vamos lá. Ricardo Yamani, como pessoa, é um pai, contador, é casado com Lika Yamani. Não é só esposa, é sócia também da Sócia. Yamani Contadores Associados. O currículo dela é tão bom quanto o meu, né? Uhum. É esposa, mãe de 2 filhos, contadora e atleta de elite. Tenho acompanhado. E Então, vencedor e ainda, né? Que bacana, vencedora. viu? Então, Parabéns. agora eu deixei ela correr, parei. Uhum. Tenho 2 filhos, homens, um de 4 anos e um que acabou de completar 3. Então, não só essa responsabilidade como contador, mas também tem essa responsabilidade como pai, como pessoa. E eu entendo que é muito importante a gente ter equilíbrio dessas coisas. Eu tenho que entender, não só eu, como todos, que a profissão é muito importante, Uhum. mas não pode atrapalhar a sua vida social, sua vida pessoal, sua responsabilidade como marido, como pai, como amigo. Como profissional, sou graduado em Ciências Contábeis desde 2008, Uhum. mas eu atuo na área contábil desde 2004. Desde 2007, finalzinho de 2006 para começo de 2007, venho desenvolvendo um estudo sobre o avanço da tecnologia e a criação da inteligência artificial na fiscalização, um assunto que ganhou muita força nos últimos anos. Tenho MBA em Auditoria, Controladoria e Planejamento Tributário. Uhum. Tenho especialização em Gestão Tributária e Contabilidade Médica e da Saúde. Atualmente estou como sócio na Yamani Contadores Associados e também faço parte de algumas entidades como a ABCD, Associação Sim. Brasileira de Cirurgião Dentistas. Tenho participações ali na AML, Associação Médica de Londrina, algumas APMs, Associações Paulistas de Medicinas, Uhum. e alguns eventos que a gente acaba se encontrando aí Sim. voltado à área odontológica. Que legal. Ricardo, você atua muito com dentista também, né? Eu percebi que a tua especialidade hoje é mais na área de saúde. Sim. Como é que a odontologia entrou na tua vida? Olha, eu falo que foi uma questão de oportunidade. Não foi por acaso que eu comecei a atender a área da saúde, foi por causa de um estudo todo que a gente enxergou essa oportunidade. Mas à medida que é, vínhamos desenvolvendo na área da saúde, a odontologia foi a porta que mais se abriu, a porta de maior oportunidades. Eu vejo que o dentista, ele tem uma certa preocupação diferente de outras áreas, porque eu que estou muito mais tempo na área, vejo que o custo da operação de um dentista é muito alto. A margem de lucro é muito pequena. Uhum. A gente compartilha entre nós que eles se preocupam muito com a questão comercial, principalmente com a precificação, e, e uma pequena diferença ali na margem de lucro deles compromete demais. Então, opa, se eu tenho risco na minha atividade, então vou correr atrás. Isso. Então, a preocupação do dentista acaba abrindo mais portas e, claro, relações. Tive a Uhum. oportunidade ali, com outros entrevistados aqui também, de participar do CIOSP, que é um evento
renomado na área Isso, maior odontológica, congresso, né, no maior Brasil. congresso. Recentemente participei ali do CROP em Ribeirão Preto, no Cipro em São Paulo. Então, Uhum. são atividades que vão abrindo cada vez mais portas na área odontológica. Que legal, que legal. E que tipo de demanda tem chego para vocês lá do escritório com relação à demanda do dentista? A gente fala muito sobre a questão da contabilidade, só que a contabilidade ela precisa do acompanhamento do dentista. E é muito comum a gente ouvir, principalmente dos dentistas, olha, Ricardo, eu não tenho tempo de fazer gestão. Eu me formei na área odontológica porque eu não tenho familiaridade nenhuma Uhum. com números. E por isso que eu coloco isso para alguém fazer. Só que o problema é terceirizar e não acompanhar. Sim. Se o negócio é meu, eu tenho que saber o que está acontecendo com o meu negócio. E, em resumo, o maior problema que eu vejo é uma relação muito fria. Até um exemplo que eu posso dar aqui: é muito comum um dentista procurar o contador na época de imposto de renda. E aí o contato é muito básico, sabe? O dentista pergunta pro contador: o que que eu preciso te entregar? Os recibos Isso. que você emitiu no ano passado. Aí o dentista: tá fácil, tá aqui os recibos. E do outro lado o contador: obrigado, recebi tudo, faço a declaração do imposto de renda, a relação acabou. Sim. Pro contador tá tudo certo, pro dentista fiz a minha parte. Só que a falta de comunicação entre as partes é que gera o problema. Aí, nessa falha, o dentista fala que o contador não fez o trabalho dele e o contador fica falando, mas você não mandou as informações. É, verdade. Você sabe que isso é uma coisa que eu percebo muito, viu, Ricardo? É, eu digo para você que a maioria dos meus clientes de consultoria, eles estão muito insatisfeitos. Eu até comentei isso com você já. Eles estão muito insatisfeitos com os contadores exatamente por conta desse distanciamento, né? A impressão que dá é que os contadores desses dentistas, eles trabalham fazendo só aquela parte burocrática, mandar guia para pagar. Mas às vezes o dentista não sabe nem o que, que ele está pagando, né? Exato. E falta essa coisa do aconselhamento, da assessoria e da consultoria. Então, muitas vezes o dentista me procura perguntando alguma questão contábil que eu não sei, porque eu não sou contador, né? E muitas vezes eu recorro a você, inclusive, né? Com bastante frequência. Por quê? Porque o dentista ele deixa de cumprir essas orientações, né? Esse contato, mudou alguma lei, mudou alguma norma, quer dizer, o dentista ele está meio que desamparado na parte contábil. E eu acho que realmente isso é um erro do contador, a impressão que eu tenho, porque o dentista ele não sabe nem o que perguntar, porque realmente de números ele entende muito pouco, né? Então acho que caberia ao contador ter essa proatividade de procurar periodicamente o cliente, que é uma coisa que você faz, que eu acho que é muito bacana, para exatamente ir orientando, né, estreitar relacionamento, porque o Sim. contador, assim como o advogado, ele é um profissional de alta confiança, né? E tem que ter esse relacionamento próximo, né, para ter essa contrapartida também, né? Inclusive, isso é uma das minhas dificuldades. Esse relacionamento de longa data entre o contador e o próprio dentista acabam comprometendo até na captação de clientes. Porque eu encontro muitos dentistas insatisfeitos, só que eles ficam assim, Ricardo, eu preciso trocar, Ricardo, eu gostei do seu trabalho, mas o dentista já está comigo desde quando eu comecei. Ele é meu amigo, ele é meu cunhado, Sim, ele é sim. padrinho dos meus filhos, ele é meu padrinho de casamento. Mas eu não falo que é culpa da contabilidade. É sim, tem uma parcela de culpa, mas eu falo que a contabilidade, como várias outras profissões, está passando por uma transição, Uhum. onde todas as profissões elas estão buscando se especializar. Então a contabilidade, por muitos anos, ela foi sucateada. Por quê? Porque não era valorizada. A, como não existia uma rastreabilidade ou uma tecnologia que permitia essa rastreabilidade, então era muito flexível.
E por muitos anos o contador passou a fazer o básico do básico. Uhum. Inclusive, há alguns anos atrás, não é muito tempo atrás. Eu, quando comecei na contabilidade, tinha esse apelido de darfista. Por quê? O contador fazia o básico. Aham. Só que o contador de hoje, ele precisa entender que ele deixa de ser um darfista e ele precisa olhar a empresa como um consultor contábil, de estar ao lado do Isso. dentista dando orientações. Por quê? A informação chega até nós. Trabalhamos com a informação. Então nós precisamos garantir que a informação chegue de forma adequada. Sim, sim. Dentro da contabilidade, a gente diz que trabalhamos com fatos ocorridos. Então não podemos mais mudar o que aconteceu, mas podemos orientar para que venha de forma adequada. Isso, verdade, verdade. Em cima disso aí, Ricardo, por que que é importante para o dentista contar com um contador especializado? Essa é simples. Por exemplo, especializado na área de saúde, por exemplo. Eu digo que, apesar dessa reforma tributária que está para ser aprovada, que um dos objetivos é simplificar o sistema tributário do Brasil, mas cá entre nós, o sistema tributário do Brasil é extremamente complexo. Existem regras e regras, particularidades, Uhum. e dentro de cada área é, existem detalhes muito importantes, que se a pessoa não se especializar, deixa de perceber. Sim. Então, como hoje sonegar já não é mais uma alternativa, então precisamos trabalhar dentro da lei e encontrar alternativas que vão ajudar na gestão, que vão ajudar na redução tributária de forma correta. E para encontrar isso, a pessoa precisa ser especialista. Então, diferente de alguns anos que o dentista procurava o contador com um único pedido: faz eu pagar menos imposto. Uhum. Hoje, eu costumo dizer assim: vamos trabalhar dentro de uma segurança fiscal. Redução de imposto é consequência. A segurança fiscal é muito mais importante, porque às vezes o barato sai muito caro. É verdade, verdade. Legal. Acho que é importante contar com um contador especializado, especialista, porque, como você mesmo falou, por ser uma coisa tão complexa, consequentemente, acho que periodicamente está saindo novas normas, novos regulamentos, e quanto mais especializado você for, mais a fundo você vai e mais condição você tem de se atualizar com relação a isso. Exato. Né? Diferente de um dentista contratar, por exemplo, um contador especializado na área industrial ou na área de varejo. Né? A área de saúde, a prestação de serviço já é diferente. Imagina a área de saúde, Exatamente. é mais especializado ainda. Por Né? exemplo, é muito comum ouvir dos dentistas que eles não sabiam que o ISS e o INSS eram impostos diferentes. Acredito. Quando Eu fala assim, acredito. mas você tem que recolher o ISS, mas eu já recolho. Aí eles mostram a guia lá do INSS. Não, esse é o INSS. Você tem Uhum. que pagar o ISS. Ah, não é a mesma coisa? Não. Então. A sigla é muito semelhante. Da mesma forma que tem algumas siglas na área odontológica que eu não faço ideia. Uhum. Conversa entre dentistas, eu não entendo. Mas a gente tem que entender que existem algumas siglas muito comuns que as pessoas acabam tendo dificuldade de entender. Não é obrigação deles entender. Sim. Por isso que é obrigação nossa orientar. Uhum. Entendi. Então, são fatos, inclusive, que é, geram um risco cada vez maior. Então, hoje mesmo eu estive conversando com alguns profissionais da área odontológica e, e eles começaram a comentar assim: mas é obrigado pagar o ISS? Eu falei: sim, porque independente se você atue como CPF ou CNPJ, você precisa do alvará de funcionamento Uhum. que a prefeitura libera. Para liberar o alvará, você precisa da inscrição municipal. E quando você gera inscrição municipal, automaticamente você está obrigado a pagar o ISS. Sim. Então, entre vários outros pontos, como o INSS, que existe aí um mito que o ISS é facultativo. Não, não é facultativo. Se a gente pegar a lei
da Previdência, a gente vê que existem dois modelos. De fato, facultativo, que é para quem não tem renda. Uhum. Então, paga se quiser mesmo. Então, por isso que é facultativo. E ele dá exemplos como dona de casa e estudante, Sim. que são pessoas que de fato não têm renda. A partir do momento em que você vira um autônomo, um empregado ou empresário, você gera renda. Você é um gerador de renda. Sim. E aí você muda a categoria para um contribuinte individual, obrigado a recolher o INSS sobre a renda gerada. Então é um mito que funcionou até alguns meses atrás, Uhum. mas que vem gerando muitos riscos É, atualmente. eu tenho até vários dentistas que eu conheço que nunca contribuíram com o INSS, para você ter uma ideia. Né? E a justificativa deles é, não, mas eu não vou me aposentar, eu não vou me aposentar pela previdência social, mas sim pela previdência privada. Então, realmente, eles não têm esse conhecimento da obrigatoriedade do pagamento do INSS. E Exato. depois, para regularizar, vai ser um pepino, né? Vixe, o problema foi a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que aconteceu alguns anos atrás, que vem mudando a metodologia e os procedimentos para se aposentar. Uhum. Antes era muito mais simples se aposentar. Hoje as pessoas falam assim, eu não sei mais se eu vou me aposentar. E isso fortaleceu essa questão da pessoa, não vou mais contribuir, porque eu nem sei se eu vou me aposentar pela Previdência. Então eu prefiro contribuir na privada do que na oficial. Mas é oficial, Sim, é sim. obrigatório. E nesse caso, vamos supor um dentista aí que tem os seus 40 anos de idade e nunca contribuiu com o INSS. Como é que ele regulariza isso? Primeiro ele vai ter que pagar alguma multa. Multa não. Só que isso vai postergando o direito dele se De aposentar. aposentar. Então, existe uma contribuição mínima. A Previdência vem mudando algumas regras, entendendo esses cenários. Uhum. Então, não pode considerar só as pessoas novas. Tem as pessoas que trabalharam durante muitos anos, não contribuíram nada, não porque não queriam, mas por falta de conhecimento. Sim, Então, eles vão criando alternativas para beneficiar esse grupo específico de pessoas. entendi. Qual que é o problema? Existe até uma contribuição especial, que a pessoa paga 11%. Só que esse é uma categoria, por exemplo, que a Previdência criou para as pessoas que já estavam para se aposentar. Uhum. As pessoas que ainda estão longe de se aposentar, tem muita gente se aproveitando dessa contribuição especial. Sim, Eu não sei o impacto que vai causar isso no futuro, ainda está longe de acontecer. Mas pode ser que isso trave futuramente ou a Previdência fale, opa, você não tinha o direito de pagar 11%. Agora, para você se aposentar, vai ter que recolher a diferença do período retroativo. puxa, É uma previsão futura, sim, sim. a longa data aí. Uhum. Mas são benefícios que, às vezes, as pessoas usam de forma equivocada. Entendi, entendi. Cara, na tua experiência, você atende dentista, você atende médico e outros profissionais da área de saúde. Quem é que mais sonega? Olha, sonegação, na verdade, é uma cultura brasileira, né? Porque o fato da carga tributária ser muito alta, as pessoas entendem a sonegação como uma alternativa. Uhum. Então, isso é desde da indústria, do comércio até o serviço. O que que acontece? A Receita sabe disso. Ela sabe que as pessoas sonegam. Só que ela não tinha as ferramentas adequadas para provar que as pessoas sonegavam. E por isso que essa ferramenta ela foi sendo criada aos poucos e com essa ferramenta a sonegação está ficando cada vez maior. Eu até brinquei hoje, alguns anos atrás, eu peguei alguns impostos de renda de médicos, por exemplo, Uhum. e na época eu trabalhava no mundo corporativo, assim, não tinha como sonegar, meu salário era declarado, o imposto já era retido lá no meu Retido. holerite. E eu ficava assim, eu tô pagando 30 mil de imposto por ano e eu não consigo nem trocar de carro. Tô aqui com um golzinho Uhum. chorando e aí eu pego o imposto de um médico, ele tá pagando 3 mil por ano e tá andando de Mercedes. Pois é, né? Falei, nossa, como que ele consegue pagar 3 mil?
Claro, a gente sabe o porquê, né? Mas isso tem gerado muito risco, Uhum. sabe? Então, é diferente de alguns anos, não estou dizendo de 10 anos atrás, estou dizendo de alguns anos atrás, sonegação ele não é mais uma alternativa. Isso é muito importante. Quem está acompanhando a gente prestar atenção. Isso aí vai ter. Nós vamos fazer um corte só sobre isso aí, viu, Ricardo? Porque é uma coisa realmente que eu gosto de bater muito nessa tecla da sonegação, né? Então, o que que muitas vezes acontece? Tem muitos dentistas que trabalham como pessoa física e jurídica, outros trabalham só como pessoa física. Então, a possibilidade de sonegação é grande. Então, ele só declara em cima do recibo, daquilo que ele emite de recibo, né? E ele acha que pelo fato do paciente não pedir recibo, ele não está correndo muito risco, né? Mas como você mesmo diz, o dentista ele deixa rastro da receita que ele ganha, né? O dinheiro entrou, tudo bem. Tem muito dentista que acha que por não cair na conta corrente ele está salvo, mas não é bem assim. Ele Não. vai deixar rastro. Explica para a gente, Ricardo, quais são os riscos que esse dentista sonegador está correndo? Em que momento que a receita pode pegar ele? Olha, o que que acontece? A Receita vem criando muitas travas e, e existem várias operações acontecendo que não chegam ao conhecimento da população. Fato é, as pessoas precisam pagar imposto. Não vou entrar o mérito de cada imposto, Uhum. mas a gente vamos assim, pela lógica. O nome é imposto de renda ou imposto sobre Sobre a a renda, renda. Incide sobre o quê? A os renda. ganhos. Regimes tributários permitem pagar de uma maneira diferente, gerar uma base de cálculo diferente, mas o fato é renda. Acontece assim, hoje, por exemplo, o dinheiro em espécie já não circula mais. Eu tenho experiência própria mesmo de tentar Uhum. pagar com dinheiro. Vou lá tomar um cafezinho, ficou R$ 7. Tento lá pagar com uma nota de 10. Não tem troco? Não tem troco. Então, as operações eletrônicas se tornaram realidade. As pessoas pagam por meios eletrônicos. Pix, cartão de crédito. Cartão de crédito é até uma coisa engraçada. Alguns anos atrás, poucas pessoas tinham cartão de crédito. E quando tinha, opa, a pessoa tem dinheiro. Esse status, né? Sinal de status. Status. Hoje, qualquer um tem um Nubank. É Uhum. fácil ter um cartão de crédito. Então, operações eletrônicas geram rastreabilidade. Aí, o dentista acha que só vai declarar aquilo que ele deu de recibo, sendo que ele está recebendo por meios eletrônicos. Convênios. O que o convênio gera de rastreabilidade? A hora que a empresa, o convênio paga o dentista, ele faz uma declaração para a Receita Federal que pagou o Que pagou. dentista. Então tá ali na base. Cartão de crédito. As operadoras de cartões de créditos, elas passam informações em declarações mensais para a Receita Federal. O dentista recebeu no cartão de crédito, a operadora mandou para a Receita Federal. E Uhum. o Pix, que é rastreável. Então, a Receita sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. Sim. E tem a base de dados onde ele enxerga ali. O Ricardo recebeu uma média de R$ 10.000 por mês. Se ele não declarar, inclusive declaração de imposto de renda virou uma autodenúncia. Se ele não declarar pelo menos os 10.000, fórmula básica, igual ou maior que 10.000, ele vai ter um problema. Ah, Ricardo, mas declarar os 10.000, eu tô seguro, não vou ter problema nenhum? Depende. Uhum. Eu tenho ali na base que eu recebi 10.000, declarei 10.000, ok. Mas na mesma base tem um registro que eu gastei 15. Opa, a conta não bate. Isso. De onde veio esses 5? E ainda você tá com saldo positivo no banco, a Receita sabe. Uhum. Que o banco também é obrigado a O banco notificar, né? é obrigado. Então são vários fatores que vão dificultando cada vez mais. Exemplos que eu dou da tecnologia, da inteligência artificial. Hoje é muito comum viajar para o exterior. Na nossa infância, ir para São Paulo era uma viagem. Hoje a gente olha nas redes sociais Isso. e ir para São Paulo é logo ali. É. Viajar e ir para o exterior. Alguém consegue viajar para o exterior sem informar CPF? Não.
para fazer o check-in, independente da idade da pessoa, precisa do CPF. Uhum. Fica o registro. O Fábio saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Ele fez o check-in tal dia, tal hora. GPS do carro, um outro exemplo que eu dou. Hoje é muito comum os carros mais modernos terem um multimídia que não tem um GPS. Sim. Ele tem um Android Auto, por exemplo, que conecta o nosso celular ao multimídia. Isso. E aí a gente usa o GPS do nosso celular. Inclusive, não é usar o Waze ou o Google Maps. É ativar o GPS que hoje fica ativado 24 horas. Uhum. E poucas pessoas sabem, mas se a gente olhar, abrir ali o histórico, tá o histórico de todas as nossas rotas. Dia, hora, rota. Rapaz, isso eu não sabia. Isso é rastreável. E aí o que que acontece? Legal, o Fábio, eu tenho aqui na base que o Fábio recebeu 10 mil, declarou 10 mil e gastou 10 mil. Beleza, não tem risco nenhum. Mas o Fábio tá indo para São Paulo, para Gramado, para Campo do Jordão, para os Estados Unidos. Opa, a renda dele, que tá certinho, a conta bateu aqui, mas não representa a realidade dele. Entendi. Então, diferente de antigamente, que eu manipulava a minha declaração de acordo com a renda que eu gerava, hoje não é só manipular o que eu ganho, o que eu declaro. É também o que eu faço. Quer dizer, você tá deixando rastro em tudo. Tá deixando É rastro. um verdadeiro Big Brother agora, né? Exatamente. Puxa vida. Até se a gente pegar o livro do Big Brother, parece o cenário de hoje mesmo. Rapaz, isso eu não sabia. Então, quer dizer, é melhor realmente não sonegar, porque mais cedo ou mais tarde vai pegar. E outros fatores, por exemplo, o que que é muito comum? A gente trabalha com situações reais. O paciente pode até não querer o recibo na hora, mas é muito comum o paciente entrar em contato com o dentista depois, no período de imposto de renda, e Isso. pedir aquele recibo. Dois fatores que é bem comum. O certo, que é o paciente passou pelo dentista e pede o seu recibo, não é totalmente certo, porque o recibo deveria ter sido emitido lá Isso, no na ato aí, né? consulta, no ato. Mas, de fato, a consulta aconteceu. Ou aqueles que compram e vendem recibo, Uhum. que também, infelizmente, é algo comum. É algo que está com os dias contados. Em abril desse ano, a Receita lançou um aplicativo chamado Receita Saúde. O aplicativo Receita Saúde é responsável de emitir o recibo eletrônico. Esse ano é opcional porque está em fase de teste. A partir do momento em que se tornar obrigatório, e vai ser logo, ele vai impedir e proibir, inclusive, emitir recibos com data retroativa. Hoje a gente não emite nota fiscal eletrônica com data retroativa. Isso. A partir do momento que o recibo ser eletrônico, também não vai ser mais possível ser emitido com data retroativa. Então, se não for emitido no ato, não tem mais como emitir com data retroativa Então, quer dizer, o paciente vai ter que solicitar naquele momento. naquele momento. Entendi. Isso vai gerando, inclusive, outras obrigações que existem e as pessoas não cumprem. Carnê-leão é obrigatório. Só que como não existe essa rastreabilidade mensal, então a Receita ainda deixa de cobrar. Uhum. Mas a partir do momento que o recibo passar a ser eletrônico e obrigatório, provavelmente eles vão começar a obrigar o carnê-leão. Entendi. Então, é uma bola de neve. Eles vão criando ferramentas que vão gerando várias outras obrigatoriedades. Tudo amarrado. Tudo amarrado. Então, a partir do momento que entrar em vigor esse recibo eletrônico, o paciente nem precisa declarar isso no imposto de renda dele? Precisa. Precisa. Existe, inclusive, o arquivo pré-preenchido. Isso. A pessoa hoje tem a opção de declarar no próprio programa ou declarar de forma online. E também tem essa opção de baixar o arquivo pré-preenchido e importar no programa offline. Uhum. Uma coisa que é bom até deixar claro aqui. O nome é arquivo pré-preenchido, não é oficial. Então eu preciso baixar e validar e inclusive complementar com outras informações. Sim. Dentro desse cenário,
O que eu digo é, não estamos ainda desobrigados a declarar. Mesmo tendo toda essa rastreabilidade, mesmo tudo estando na base da Receita e prova disso é a própria declaração pré-preenchida, ainda temos essa obrigatoriedade. Uhum. Mesmo sendo, digamos, uma autodenúncia, mas existe uma lei que obriga a gente a declarar o imposto de renda. Sim. Então precisa sim pegar. A forma mais segura é pegar o arquivo pré-preenchido, que já pega as informações que estão na base da Receita. Então, o que convênios declararam já aparece. O que estava ali no Carnê-Leão já é importado. Uhum. O que é muito comum, por exemplo, o Fábio passou pelo dentista, o dentista fez a declaração certinha. A hora que o Fábio pega a declaração dele, já aparece lá nas Já aparece, despesas, já aparece. pagamentos efetuados, para o dentista tal, valor Isso. tal. Então já aparece. Uhum. É importante validar só. Legal. Ricardo, a Receita Federal provavelmente sabe que o dentista sonega. Por que, que ela ainda não pegou esses profissionais ainda? É como eu havia comentado, a Receita sabe que todo mundo sonega. Só não tinha ferramenta. Uhum. Até volto uma das primeiras perguntas. Por que área da saúde? Porque dentro desse estudo que eu venho desenvolvendo desde 2006 e se tornou um estudo que a equipe vem se desenvolvendo desde 2015, encontramos uma grande oportunidade na área da saúde, que a gente entendia como um dos principais alvos da Receita Federal. E a Receita Federal ela vinha trabalhando com recursos e ferramentas para alcançar isso. Uhum. Então, é, não é minha área jurídica, mas vamos dar um exemplo. Você pode acusar o seu funcionário de ter roubado alguma coisa sem ter prova? Não. A Receita Federal não pode te acusar de sonegação sem ter prova. Então, como que ela pode te acusar? Criando as provas. Uhum. Então, a Receita Federal criou as provas. E agora ela tem como provar que o dentista, não só o dentista, mas empresários e outros profissionais sonegam. Sim. Um exemplo, inclusive, que eu posso dar é algo aqui inédito, hein? Eu compartilho nas reuniões, vou colocar isso num artigo científico, mas eu não falei isso para muita gente Opa, ainda. opa. Então vamos lá. Então, o pessoal que está aqui no podcast vai receber Privilégio. como uma informação privilegiada. Dentro do nosso estudo, nós temos a previsão de uma nota fiscal de serviço da saúde. Por quê? Não sei se vai ter esse nome, se vai ser nota fiscal da saúde ou nota fiscal de serviço da saúde, mas é uma nota fiscal específica para a área da saúde. No ano passado, o governo obrigou as MEIs, prestadoras de serviços, a emitirem nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional, Uhum. certo? Era algo que eu entendia muito importante, porque se a gente conversar com programadores, eles não conseguem importar o XML direto da base da Receita. Como eu só atendo profissionais da saúde, então eu só trabalho com nota fiscal de serviço. Sim. Então eu comecei a procurar sistemas que faziam a importação do XML das notas de serviço. Eu não encontrei nenhum sistema. Por quê? A nota fiscal de serviço está na base da prefeitura. E cada prefeitura tem um layout diferente, uma codificação diferente. Sim. Então era algo que eu entendia como um benefício para nós contadores, para conseguir importar lá direto da base de dados da Receita Federal. E também enxergava como uma necessidade da Receita Federal. Não está na base da Receita, eu preciso ter isso na minha base. Uhum. Então, a gente estava prevendo que uma hora isso ia acontecer. Então, em setembro do ano passado, a nota fiscal no padrão nacional foi exigida pelas MEIs. Mas calma aí, nós estamos aqui num podcast para dentistas. O que isso tem a ver com dentista? Dentista, inclusive, não pode se enquadrar em MEI. Não pode, não pode. Eu digo que MEI foi só uma cobaia. E tem justificativa para isso. Se eu faço uma cobrança dessa para uma empresa do simples, presumido ou real, eu corro um grande risco, porque são regimes tributários que pagam o imposto sobre o faturamento. Uhum. E o que gera o faturamento fiscal? A nota fiscal.
Se eu estou fazendo um teste no layout novo, validando o layout novo, sem garantia que ele esteja funcionando e algo der errado, eu acabo perdendo a rastreabilidade, acaba comprometendo a arrecadação. Digo eu, Receita Federal. Sim. A MEI, ela paga um valor fixo por mês, independente do seu faturamento. E existem milhões de MEIs no Brasil todo. Ou seja, cobaia perfeita, está validando a nível Brasil, num montante grande, sem comprometer a arrecadação. Logo, a nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional vai chegar para todas as empresas. Só precisa ser validada. E aí a codificação vai ser padrão, nível nacional. Em paralelo, a gente já falou aqui sobre o aplicativo Receita Saúde, que emite o recibo eletrônico. Dentro do recibo eletrônico, ela tem informações específicas da área da saúde, que não tem em outro tipo de serviço, como CPF do beneficiário, CPF do titular do pagamento. Uhum. Então, a gente enxerga que são duas validações acontecendo em paralelo, para em um determinado momento isso ser compilado, e por isso a previsão da nota fiscal da saúde. Sim, entendi. O que isso vai impactar? Não só dentistas e profissionais da saúde, como os pacientes. Dou um exemplo aqui. Nós falamos aqui, somos pais. O Fábio levou o filho dele no pediatra. Aí, claro, o filho dele, porventura, está declarado no, no imposto de renda da esposa dele. Uhum. Aí ele pede para ajustar as notas fiscais ali. Ou vamos dar um exemplo melhor, vou melhorar aqui. O Fábio leva o filho dele no pediatra, só que pede, para não ter tanto problema ou tanta dor de cabeça, pede para o pediatra emitir a nota fiscal no CPF dele mesmo, do Fábio. Sim. E aí o que vai acontecer? Com esse novo documento, a Receita vai cruzar serviço, que é um código nacional, pediatria. CPF do beneficiário do serviço Fábio, ele não é uma criança. Não condiz o serviço dele. Então, essa despesa não é dedutível para ele. Eu preciso agora indeferir, notificar o Fábio e descobrir de quem que é essa despesa. É do meu filho. Então chega nesse grau de detalhamento agora, que até então não tinha, né? Não tinha. Então o beneficiário é o seu filho, você é o titular do pagamento. Ok. Só que essa despesa só vai ser válida no seu imposto de renda se o seu filho for seu dependente. Isso, entendi. Outro exemplo. A esposa do Ricardo vai no ginecologista. Um serviço específico. E eu, assim, creio que vai vir um código específico para isso. Uhum. E aí, a esposa do Ricardo não declara imposto de renda. Então, o que é muito comum acontecer. Ela pede pro ginecologista emitir a nota pro Ricardo. Até então, o Ricardo colocava no imposto de renda dele, ok, passava sem problema nenhum. Com esse novo layout, Ricardo, ginecologia. Não faz sentido. Indeferido. Puxa vida. Então, tira um crédito do Ricardo, ele paga mais imposto porque diminuiu o crédito, logo aumenta a base de cálculo, e começa a rastrear, inclusive, os profissionais da saúde, os médicos, dentistas que estão fazendo errado. Entendi. Então, dentro dessa previsão, se de fato sair uma nota fiscal da saúde, o programa vai bombar, hein? Puxa. Informação privilegiada, mas vai criar legal. uma rastreabilidade muito grande. Que legal. Vamos continuar falando dessa questão de sonegação, que é uma coisa que me interessa muito, e lógico que interessa mais aí no dentista. O dentista não sonega só a questão do imposto de renda, por exemplo, né, Ricardo? Por exemplo, aí mais uma questão trabalhista, que eu acho que você também de uma certa forma atua. Quando o dentista vai pagar comissionamento e premiação para funcionário, ele paga por fora, está sonegando. Né? O que é o correto? Como é que ele deve agir no caso de comissionar uma funcionária? Tem que declarar e pagar todos os tributos sobre aquilo ali. Na verdade, o dentista acaba correndo riscos por falta de informação. Na contratação de um funcionário, claro, tem os ônus e os bônus. Mas a falta de conhecimento gera risco de várias formas.
Quando o dentista passa a contratar funcionário, ele primeiro precisa respeitar as condições da CLT e da CCT. Então, eu tenho uma CLT que prevê as condições nacionais e uma uma CCT por categoria. Dentro dessa CCT, ela prevê o piso mínimo por função e quais os benefícios cada funcionário tem de direito. CCT é a Convenção Coletiva de Trabalho, né? Exato. Sobre cada Eu categoria. falo das siglas, mas os dentistas às vezes Aham. não sabem o que é. Então ele define as condições: seguro de vida, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, e precisa ser respeitado aquilo. Além disso, é preciso também o dentista se atentar a algumas regras que está lá no E-Social, que é sobre segurança de trabalho e medicina. Isso, por muitos anos, foi colocado como responsabilidade do contador, Uhum. e não é Verdade. responsabilidade do contador. Existem os PGRs, que são os laudos de segurança do trabalho, que devem ser assinados por um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho. E essa informação vai no E-Social. Uhum. Existe o PCMSO, que é um laudo definido por um médico do trabalho, inclusive com título de medicina do trabalho. Não pode ser qualquer tipo de médico. Não é só ter Sei. CRM. Não é responsabilidade do contador. E vai no E-Social. Nós estamos falando de uma outra empresa que deve ser contratada para fazer esse trabalho, né? Exato. Então, por muitos anos, isso foi colocado como responsabilidade do contador. Então, a hora que eu vou contratar funcionário, eu já tenho que me preocupar em todas as obrigações que eu tenho, não só com o que eu vou pagar ele. Uhum. São coisas que, por falta de conhecimento, o dentista vai lá, contrata um e fala: não, eu tô pagando salário mínimo, já tá certo. Não, mas não é o mínimo, é o piso. É o peso. Ah, mas eu tô pagando insalubridade para ele. Não, não é se tem ou não tem. Eu tenho que avaliar se tem. O que vai definir se tem insalubridade, periculosidade, é o laudo do Uau. engenheiro de segurança, é o laudo do médico do trabalho, Que isso tem que ser feito anualmente. anualmente. E- Independente do número de funcionários, né? exatamente. Dentro disso, o que que acontece? Eu vou definir várias outras coisas. Às vezes, a secretária pelo CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, ela não tem insalubridade. Depende. Se a mesa dela estiver dentro do consultório, está no ambiente insalubre. Isso. Então gera insalubridade, não é pelo CBO. Ah, ela ajuda a fazer a limpeza, a esterilização dos equipamentos. Gera insalubridade. Uhum. Quanto a essa questão de bonificação, de comissão, a comissão é uma renda tributada, É complemento do salário, complemento ao né? salário. Bonificação não, desde que não seja fixa. Isso. Então, às vezes, o dentista está pagando por fora para evitar que o funcionário dele pague Paga mais imposto. imposto. Porque ele não sabe que isso é isento de imposto. Então, ele está Uhum. correndo um risco. A Receita sabe que esse valor está saindo de uma conta do dentista, entrando na conta do funcionário. Existe rastro que ele, inclusive, é funcionário. E aí a Receita vai entender que é um rendimento. Logo, vai tributar. Se o dentista tivesse falado, isso daqui é uma gratificação eventual pelo seu bom desempenho, Isso. fica isento Fica do isento. INSS e do imposto de renda. Mas deveria estar no lerite? Deveria estar no lerite, com um código adequado. Lá dentro do E-Social tem código para cada evento. Isso. O que que acontece? Se a Receita não sabe qual foi o evento, só entende que foi um rendimento, ele vai tributar. Uhum. Então, às vezes, é o que eu acabei de dizer. Por falta de conhecimento, ele gera um risco maior de ser tributado, de algo que talvez ele não seria tributado. Entendi. Então, esse caso, por exemplo, de pagar por fora o funcionário pode gerar dois problemas, junto à Receita Federal e junto ao Ministério do Trabalho, porque se o funcionário for demitido, ele pode falar que o patrão pagava por fora alguma coisa. E ele quer Isso, incorporação para poder ter direito a FGTS, INSS, outras coisas, né? exatamente. Então, tem problema com o fisco e pode ter problema com o próprio funcionário. Sim. E eu falo que isso tem que tomar muito cuidado. Por quê? Fato comum, não
criticando ou julgando os funcionários, mas eu já vi muitas vezes acontecer. Existem alguns profissionais oportunistas em todas as áreas. Sim. E aí, porventura, algum desses profissionais encontram oportunidades e começam a comentar um com o outro. Logo, vários outros funcionários começam a entrar com recurso por saber de outras É pessoas. Às vezes verdade. é um advogado trabalhista que fala, sabia que você tem direito? E começa a cutucar os funcionários para entrar Uhum. contra o dentista. É verdade. Então, quanto mais regular, menos risco encontra. Porque se porventura aparecer um advogado trabalhista querendo encontrar problemas, ele vai olhar assim, Vai não, achar. esse dentista aqui tá certinho, nem adianta. Aí os funcionários vão falar assim, nem adianta. Um vai olhar pro outro, não adianta, esse dentista não vai dar certo, não. Uhum. Entendi. Agora, se começa a pagar por fora, a pessoa já entende assim, opa, alguma coisa não está certa. Pois é. E outra coisa que é muito interessante aí, que muitos dentistas, muitos donos vão se interessar por isso. A questão de contratar dentista parceiro, o dentista prestador de serviço. Né? Claro que acho que a melhor situação seria contratar em CLT, mas muitas clínicas não têm condição de arcar com os encargos por conta disso. Então o que eles fazem? Eles contratam e contratam de maneira muito informal. Né? Raramente, de todos os clientes que eu tenho, cara, eu só tenho um cliente que paga via RPA. O resto paga tudo por fora, assim, né? Não tem nem contrato de prestação, nem aquela coisa informal de um contrato, não tem. O dentista vem, faz o serviço e se acerta um valor. Então, quer dizer, o dentista que recebe dinheiro não paga, não emite nenhum RPA e com certeza também está sonegando. Qual que é Sim. a maneira correta de lidar com essa relação clínica e dentista prestador de serviço? É uma situação bem delicada e chata. Por quê? Teoricamente, a maneira mais correta é a clínica pagar 100% e o dentista parceiro pagar imposto sobre o que ele recebeu. Uhum. Qual que é o problema disso? Gera imposto, não é duplicado, mas gera imposto a mais. Ao invés de pagar imposto sobre 100%, vai gerar, por exemplo, a comissão é de 30%, então é imposto sobre 130%. Só que são contribuintes diferentes. A clínica recebeu 100% Uhum. e repassou 30% para o dentista. Então, a clínica tem uma receita de 100% e um custo de 30%. Sim. Se ele quisesse aproveitar desse custo, lucro real, que não vale a pena. Se ele estiver em outro regime tributário, paga sobre a receita bruta. Uhum. Entendi. Se a clínica está pagando sobre 100%, ela já está regular com o fisco. Tá. A cobrança vai vir para o dentista parceiro, Porque ele que também recebeu uma renda. deveria ter pago pelos 30%. Entendi. Existem algumas alternativas que algumas clínicas acabam optando. Por exemplo, aqui do faturamento, 70% vai para a clínica, 30% para o dentista. O que eles fazem? Dão uma nota de 70% da clínica e 30% do dentista. Aí o dentista tem que emitir a nota pro paciente. Sim, isso não tem problema nenhum. Uhum. Por enquanto, não. Mas pode ser que futuramente a Receita valide a movimentação bancária, mas 100% entrou na conta da clínica. E 30% saiu da clínica para o dentista. Isso. Futuramente. Isso ainda não tem causado problema. Essa é uma das alternativas. Só que entra num outro ponto de responsabilidade técnica, onde o que acontece? A maioria dos pacientes não procuram o dentista, procuram Procura a a clínica. clínica. E a Procura a clínica clínica. direciona pro dentista. Isso. Se der algum problema ali no serviço, quem o paciente vai reclamar? Para a clínica. Para a Contra a clínica. clínica. Inclusive, é a clínica que está registrada no CRO, assumindo a responsabilidade técnica. Uhum. Então, nesse cenário, a gente entende que 100% de responsabilidade é da clínica. Isso. Logo, 100% do faturamento é dela. E o valor pago de comissão é uma parte da renda do dentista parceiro. Uhum. Entendi. Então,
isso tem causado, sim, um certo desconforto, porque aumenta a carga tributária. Mas é uma questão de avaliar, é caso a caso, simular. Um cenário que eu tenho visto que é muito comum, que ainda não deu problema, mas pode causar problema, eu tenho uma clínica, mas eu não atendo. Todos os dentistas, todos os serviços aqui são prestados por dentistas parceiros. Parceiros. E aí o que que eu faço? Eu tributo isso no meu CPF e coloco a despesa que eu paguei para o dentista parceiro como livro caixa do meu CPF. É permitido? É, desde que tenha toda a documentação regular. Só que qual que é o risco que pode acontecer futuramente, com base em uma operação que aconteceu no ano passado? Operação patógeno. Nessa operação patógeno, foram identificados suspeitas de recibos falsos vendidos. Por quê? O profissional da saúde ali estava tendo uma renda muito alta. E aí, como eu sou autônomo, eu trabalho sozinho. Uhum. Quem gera renda sou eu. E toda a renda, opa, 1 milhão? Para você receber 1 milhão no ano, você tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo mais de R$ 1.000 a hora. Não faz Sim. sentido. Alguma coisa não está certa. Então, se o dentista oficial começa a faturar tudo no CPF dele e começa a aproveitar as despesas dos dentistas parceiros como livro caixa, então ele não é um autônomo, ele é um empresário. Uhum. Então, Entendi. gera um risco. E isso também é comum. Tá. E aproveitando esse gancho, em que momento que um profissional deve procurar virar pessoa jurídica, por exemplo? Como é que o contador ele ajuda o cliente a definir, ó, a partir de agora é melhor você se tornar pessoa jurídica? Não existe uma regra básica. É, tem que ser avaliado caso a caso, principalmente na área odontológica, porque diferente de outras áreas, como a gente comentou, o custo da área odontológica é muito alto. Hoje, para um dentista começar, ele tem que investir no mínimo 50 mil, Isso. só para comprar a cadeira. Então, às vezes, o CPF vale a pena, sim. Só que eu tenho que colocar nessa simulação todos os impostos que devem incidir. Uhum. O INSS é um deles. O ISS é um deles, que por muitos anos foram desconsiderados, foram ignorados. Então, se eu for olhar só para o imposto de renda, o CPF às vezes vale a pena. Tem muita gente que acaba usando assim, não, mas CPF você vai pagar 27,5% e no CNPJ 6%. Mas 6% sobre o faturamento bruto, Isso. 27,5% sobre o líquido. Uma coisa é pagar 27,5% sobre 3 mil, outra coisa é pagar 6% sobre 10 mil. Uhum. Qual que vale mais a pena? Só que além do imposto de renda, o INSS, um autônomo, paga 20%. Na pessoa jurídica, paga 11% sobre a retirada de De prolabore. prolabore. Então já muda o cenário. O ISS no CPF tem a alternativa de ser o ISS fixo. Mas, dependendo, o ISS pago no Simples Nacional é inferior ao fixo que ele está pagando. Então tem que fazer uma simulação bem minuciosa Uhum. para de fato saber se mantém no CPF ou no CNPJ. Sim. O cuidado que eu falo é de olhar os impostos que estão sendo pagos no CPF. Geralmente, as pessoas falam que vale a pena no CPF porque não estão colocando todos os impostos devidos. E até dentro dessa parte, uma coisa que é muito comum acontecer é a pessoa abriu o CNPJ. Ela faz uma retirada de prolabore só para atender o fisco ou para conseguir um benefício que eu não vou entrar muito em detalhes sobre o fator R. Uhum. Mas assim, existe um cálculo ali chamado fator R que acaba gerando uma necessidade de prolabore. Isso. E aí o dentista coloca um prolabore só para atender o fator R. O que acontece? Ele coloca ali 3 mil de prolabore. Está pagando INSS e imposto de renda sobre 3 mil. Só que ele abre uma conta jurídica quando abre. Ele abre uma conta jurídica
E essa conta jurídica começa a transferir recursos para a conta física Física. dele, Uhum. num montante maior do que esses 3.000. E aí o que pode acontecer? A Receita pode falar assim: o seu prolabore não é de 3, é de 10. Eu tenho aqui o registro Sim, que sim. você está transferindo uma média de 10.000 todo mês. Então tá aqui a conta. Agora você vai pagar o INSS e o imposto de renda sobre essa diferença aqui de 7.000. Puxa, isso não pode ser entendido como antecipação de lucro, essas coisas. Isso é uma coisa muito comum também, que olha, inclusive os próprios contadores acabam orientando a fazer dessa Eu já forma. ouvi sobre isso. Mas é muito perigoso. Por quê? Se a gente olhar o regulamento do imposto de renda, o lucro ele só pode ser distribuído quando apurado. Então, até eu já ouvi durante a minha faculdade que poderia ter um risco de distribuir o lucro no dia 31/12. Por quê? Uhum. Nenhuma empresa tem um lucro apurado no dia 31/12. Ele é apurado depois do dia 31/12. Então, o mais seguro é distribuir o lucro no exercício seguinte. O que o regulamento do imposto de renda prevê? Que eu posso distribuir lucro sobre o apurado, pode ser mais de uma vez no ano Uhum. e tem que ser dentro do saldo que eu tenho de lucros acumulados ou reserva de lucros, Acumulado. acumulado em exercícios anteriores. Entendi. Como é que você vai apurar o lucro durante o próprio exercício, né? Você não sabe como é que Exatamente. vai ficar a clínica até o final do ano? É um risco muito comum porque dentro de empresas pequenas, o contador ele apura o lucro e distribui 100% dentro do mesmo exercício. Prática extremamente comum. Eu já fiz Uhum. isso muitos anos, enquanto eu trabalhava em escritório de contabilidade. Então, não tem saldo de lucro acumulado. E aí, durante o ano, eu precisei de um recurso para comprar um carro. Porque o lucro distribuído foi só fiscal, não foi financeiro. Sim. Aí eu tiro o dinheiro da minha conta e o contador lança como adiantamento de distribuição de lucro. Existe uma instrução normativa criada em 2007, Instrução Normativa 1700, que prevê o seguinte: isso é um rendimento exclusivo, você não pode distribuir antes da apuração. Distribuiu antes da apuração e não tem saldo acumulado, você vai pagar 35% exclusivo na fonte. É como se fosse um rendimento de aplicação financeira. Uhum. A poupança, teoricamente, é uma renda que a gente recebe sobre um resultado. O CDI, o CDB, é um rendimento que eu tô tendo no mês. Um tem imposto, o outro não. E aí eles falam assim, opa, se for lucro distribuído de exercícios anteriores, é isento porque você já pagou o imposto. Isso. Se for um lucro distribuído dentro do mesmo exercício, você não sabe se foi lucro. Então, Então paga foi uma imposto. renda extra que você teve. 35%. Renda extra fora do Olerite. Uhum. 35%. Opa, mas 27,5% é caro. 35% é pior. Por isso que eu falo, o barato sai caro, É. o molho sai mais caro que o peixe. 27%, 27,5% é sobre uma base líquida. Uhum. 35% é exclusiva na fonte, é sobre o bruto. Então, por isso que eu falo, muito cuidado. Operação extremamente comum que causa riscos enormes. Sim. Legal. Dentista, se para você está parecendo muito técnico isso, acho que é importante você conversar com o teu contador, porque isso tudo que o Ricardo está falando é muito importante, é muito sério, né? Eu acredito que muitos desses assuntos aí não são do seu conhecimento, mas acho que é importante ter esse subsídio, né? Todo esse suporte do contador, porque realmente isso faz parte do teu dia a dia e você tem que estar muito seguro com relação a isso. Ricardo, o nosso tempo esgotou, eu acho que tem muito mais coisa, você viu que uma coisa vai Sim, puxando a outra, então acho que é uma oportunidade da gente futuramente fazer um segundo episódio só falando sobre essa questão, tá? Então desde já eu queria agradecer muito você pela tua participação. Tenho certeza que isso foi muito valioso para o dentista, muito esclarecedor também. E botou muito medo, que eu acho que é muito importante, é. para que o dentista possa realmente tomar esse cuidado, né? Não, até eu brinco assim que, infelizmente, é um momento em que eu tô atraindo os dentistas pelo medo. Mas eu quero um dia ser
é atraído pelo desejo. Eu quero que o Ricardo seja meu contador, não pelo medo, pelo desejo. Acho que vai ser uma É consequência, uma consequência. né? Mas acho que é importante, pelo menos, o dentista saber que ele está correndo risco e precisa contar com alguém com Sim. esse esclarecimento. Para a gente terminar, Ricardo, uma dica de ouro para o dentista. É ele estar acompanhando a gestão, pedir orientações. Se ele não recebe orientações, peça orientações. Se falta orientação, então procure uma outra alternativa. Legal. Ele precisa estar envolvido com a gestão, ele não precisa entender, mas ele precisa estar envolvido com a gestão. Uhum. Inclusive, eu quero agradecer essa oportunidade. A gente acabou tendo um papo aqui que avançou muito melhor do que a gente esperava. Com certeza faltou muito assunto Sim, sim. e já me coloca à disposição para uma segunda temporada aí sobre contabilidade para dentistas. Ah, pode ter certeza que você vai aparecer aqui de novo, com certeza. Mas obrigado de novo. Por nada. Pessoal, então nós estamos terminando aqui o nosso episódio de hoje. Tá? Eu convido vocês a ficar com a gente, acompanhem o canal. Tá? Periodicamente nós vamos ter outros episódios com profissionais tão qualificados quanto os que estão vindo aqui conversar com a gente, tá bom? Forte abraço.